Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz, a graça do Senhor. Irmãos, eu estou aqui mais uma vez para trazer aqui uma palavra, tá bom? Para o teu coração. Para a gente esmiuçar um pouco a palavra, né? A gente precisa realmente se importar com o reino de Deus. E eu quero falar sobre isso, sobre o que seria esse reino de Deus, que muita gente tá aí no meio, tá vivendo algumas coisas dentro das instituições, mas não sabe o que é, tá? E o que a gente vai falar aqui é simplesmente assim, uma virada de chave que pode mudar, tá? Que pode mudar completamente a nossa forma de enxergar a fé. Dizer que o reino de Deus não tem nada a ver com religião pode ser polêmico para alguns, mas na verdade é o cerne da mensagem de Jesus, ok? A religião foca em regras, rituais, aparências e em tentar alcançar o reino de Deus com essas coisas. O reino de Deus, por outro lado, é sobre relacionamento, fala de transformação, né? Essa transformação é de dentro para fora, interior. E a manifestação de Deus no meio da humanidade, no meio do povo de Deus, okay? No meio dos irmãos. E se a gente for refletir à luz da Bíblia, o reino não é um lugar físico, e muito menos o sistema, tá? Que muitos pregam por aí, né? Ah, irmão, venha para cá que Jesus está aqui. Vamos ver. Na época de Jesus, as pessoas achavam que o reino de Deus seria um império político ou até mesmo um sistema religioso, tá? Um sistema imponente. Jesus a expectativa. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, né? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão aqui está ou está ali. Não. O reino de Deus está entre vocês. Baseado no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Ok? A religião se preocupa com o templo de pedra, né? Com a placa da igreja, com os horários de culto. O reino de Deus acontece de dentro para fora. Ele se instala no coração humano, através de quê? Das nossas atitudes diárias. Isso é reino de Deus. O reino é vivo, não é institucional. O reino é vivo, está no meio de nós. Tá? O que é que o reino exige? Menos rituais, mais justiça e paz. A religião adora criar listas do que pode e o que não pode. Não é nem tanto a religião, é a religiosidade. Focando no meio exterior, do lado exterior, comida, roupa, dias específicos, e acham que reino de Deus é isso. Olha que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aos Romanos capítulo 14, versículo 17, fala sobre esse tema, abordando e revelando para o povo que não é comida e nem bebida. Aí, muitas vezes, a gente fica presos a algumas coisas, por causa do engano, certo? Se a sua espiritualidade te deixa um pouco rígida,
um pouco rígido, o reino de Deus não se resume em viver de forma justa. Não, nós somos falhos, tá? Promover paz e transbordar uma alegria que não depende das circunstâncias é um estado de espírito guiado pelo Criador, ok? E não de uma coisa que nos prende, como se fosse uma gaiola, né? Vamos aqui falar sobre Cristo, quando ele falava com os fariseus, né? A hipocrisia dos religiosos. Quem foram os maiores opositores de Jesus? Não foram os pecadores de quem a sociedade corria. Foram os líderes religiosos, tá? Os fariseus, eles tinham uma mania, dogmas, tabus, que prendia a sociedade. Eles criaram e prendiam, julgaram, colocaram como se fosse correntes ao pescoço das pessoas naquela época, hein? Então, os opositores não eram os pecadores. Jesus estava no meio dos pecadores. Os religiosos eram os opositores de Jesus. O que é opositor, irmão? Opositor, a palavra opositor no original, puxado por o latim, é Satanás, tá? Diabo. Uma pessoa que é opositora de outra, ou seja, ela é diabo ou Satanás da outra, né? Quem é o teu Satanás, né? Ou seja, quem é o teu opositor? Quem é que se levanta contra você? Ok? Aí Jesus ele diz para os opositores, né, que são os escribas, fariseus, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam ninguém entrar. Mateus 23, 13. Tá? A religião muitas vezes funciona como uma barreira, colocando fardos pesados nas costas das pessoas. Jesus veio justamente para quebrar essas barreiras. O reino é inclusive focado no amor, na misericórdia, enquanto a religião costuma ser excludente e focado em quê? No julgamento, colocando fardos pesados, tá? O reino é relacionamento. A religião afasta as pessoas pelo amor e pela culpa. O reino as aproxima pelo amor e pela graça. Jesus não veio fundar uma nova religião e nem uma nova denominação, tá? Ou um fã-clube cheio de regras. Ele veio trazer governo de amor do Pai para a terra. Viver no reino é entender que não está interessado em rituais vazios, mas sim em um coração que ama, perdoa e serve ao propósito de Deus. Ok? Se você está vivendo esse reino, está na hora de refletir sobre estas palavras. Que todos aqueles que eram opositores a Jesus, eles eram religiosos, tá? Dizendo eles que eram cumpridores da lei. Estavam dentro dos templos, enquanto Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Em outras palavras, escribas. Em outras palavras, pastores, diáconos, presbíteros. Não todos, tá? Não todos. Mas entenda que o reino de Deus ele vai muito além disso, tá? Quando eu disse que
que depende das nossas atitudes, que o reino de Deus ele se instala no coração humano e se manifesta através das nossas atitudes diárias, é porque tem muita gente mal amada por aí. Muita gente que tem 20, 30, 40 anos, 50 anos de ministério, de igreja, que frequenta, mas não tem as atitudes diárias de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não tem. Ela só é religiosa. Ela só se preocupa em dogmas. Guardar sábado, só se preocupa em ir para o culto, só se preocupa em fazer jejum, só se preocupa em orar, só se preocupa, tá entendendo? Mas atitudes diárias, que é transformação no espírito, no coração, na mente, não tem. Tá? Por isso que o reino de Deus está longe de muita gente. Muita gente. Tá? Não é palpável, não é visível, mas invisível. Ele diz, está no meio de vós. Está no meio de vós. Não é um sistema. Tá? Está no meio de vós. Tá bom? É relacionamento com o teu próximo. Ah, irmão, relacionamento com o meu próximo é... Ah, irmão, mas eu minto. Isso não é reino. Ah, irmão, mas eu falo mal de fulano e de cicrano. Isso não é reino. Ah, irmão, mas eu falo mal do pastor e eu divido os irmãos. Isso não é reino. Não é reino. Ah, irmão, eu só sei ser crente no púlpito. Eu só sei ser crente